falou tanto isso e eu não consegui. Agradecendo ao deputado Nick Herbert, passo a palavra para uma breve saudação a Basília, para que podemos encerrar com o Ministério da Saúde. Sim, uma breve saudação. Bom, fui surpreendido mais uma vez, né, por Antônio Brito. Em princípio, oficialmente, eu não estaria na mesa, então não trouxe nada preparado, mas de qualquer forma, eu quero inicialmente, então, saudar ao nosso deputado Antônio Brito, presidente da Frente Parlamentar, o nosso secretário Nardes, saudar Nick, que estivemos conosco no Rio de Janeiro, como ele já citou, o representante da OPAS, né, o nosso coordenador do Programa Nacional, Dauro Barreira, nosso parceiro de luta de longos anos, todos os deputados aqui presentes, e queria também registrar e destacar aqui a participação da Organização da Sociedade Civil, representada aqui pela Parceria Brasileira contra a Tuberculose, a tuberculose, ao qual eu represento aqui enquanto secretário executivo, e da Rede Brasileira dos Comitês Estaduais de Tuberculose aqui presentes. Então, temos vários estados aqui presentes, Rio de Janeiro, Amazonas, São Paulo, Minas, enfim, vários estados aqui representados, que é um movimento social que vem dando sustentação política e que vem promovendo ações de mobilização comunitária e ações de controle social no tema da tuberculose. Eu me sinto plenamente contemplado pelas falas dos que me antecederam, no contexto, no sentido de contextualizar o desafio que é o histórico, ontem e hoje, costumo dizer que a tuberculose é antiga, mas não é passado, contextualizando bastante qual é o desafio do enfrentamento da tuberculose no mundo. E não é à toa, e é interessante, temos aqui um parlamentar, né, do Reino Unido, quer dizer, de um país de alto desenvolvimento social e econômico, né, que faz uma defesa, não num país de desenvolvimento, né, como no caso do Brasil, que compõe os países dos BRICS, chamando a atenção para um tema que negligenciado por décadas, sai hoje do termo negligenciado por termo de evidência. Então, a tuberculose é uma doença transmitida por via aérea, então poderíamos fazer alusão dos novos ares para a tuberculose. Né? Na medida que o mundo hoje, né, se mobiliza para a nova estratégia global pós-2015, nos traz os antigos desafios que nós não conseguimos atingir na redução da mortalidade da doença, no enfrentamento do estigma e do preconceito e, acima de tudo, na inclusão social das pessoas, já que a tuberculose tem uma forte determinação social de pobreza, e nos colocam novos desafios, então, agregados a novas estratégias e as novas metas mais ousadas no sentido da redução desse quadro que foi apresentado aqui. Eu queria fazer uma homenagem muito especial ao Nick aqui presente, por conta da sua iniciativa. Eu moro no Rio de Janeiro, nós tivemos a oportunidade de contatar o Nick e o Messi aqui presente, que é o secretário da Coalizão Global, e por iniciativa deles, nós fomos visitar uma comunidade da Rocinha, situada no estado do Rio de Janeiro, que é a comunidade que tem, segundo os estudos feitos, a maior incidência de tuberculose do país. Chegamos na Rocinha, uma incidência de 370 por 100 mil, quando a média do país é 32 por 100 mil e a média do estado é o dobro da média nacional. Então, a gente pode ver que mesmo a tuberculose crescendo, sendo um problema do ponto de vista de saúde pública em todo o território nacional, quando você vai olhar e vai focar para alguns territórios e algumas comunidades, ela se apresenta de uma forma de epidemia concentrada. Isso hoje é a expressão considerada pelo OMS, a qual o Brasil também acompanha. Você tem áreas de epidemia concentrada da doença onde a iniquidade e aonde a tuberculose se abaixa da forma mais cruel, que é a evolução da doença para o óbito. Nós sabemos que a tuberculose é diagnosticada e tratável dentro do Sistema Único de Saúde, que a população tem acesso ao diagnóstico e ao tratamento, mas a gente sabe que o número de mortes, então, é inaceitável. Mais do que uma questão médica, é uma questão ética, é uma questão moral. Né? O Estado brasileiro, os estados, os países, as nações, entre os 22 que compõem a lista do OMS, que carrega 80% de tuberculose no mundo, tem uma dívida com essa população, né? No sentido de reverter esse processo. E, para isso, né, nós temos agora um novo paradigma global, tanto do ponto de vista da nova estratégia global pós-2015, que tem como visão, como missão, o fim da tuberculose e o compromisso de saúde global no mundo, mas como também das novas metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que estão substituindo as metas do milênio, né, que se encerram em 2015, onde a tuberculose, junto com a malária e a AIDS, estavam colocadas também como desafio global. Por conta de uma grande mobilização da Organização Mundial de Saúde, de redes e movimentos internacionais de sociedade civil, nós conseguimos repautar a questão da tuberculose, da AIDS, entre outras,
patologias de grande emergência dos países pobres e desenvolvimento, nos novos objetivos do desenvolvimento sustentável, entendendo que a questão da determinação social é fundamental, já que os objetivos ele prevê a mudança estrutural nos países, principalmente na relação social e econômica associado à qualidade de vida e o processo de adoecimento da população. Eu queria dizer que, então, esse novo desafio global e nacional, ele coloca uma possibilidade também, né, de uma grande articulação, uma demanda, uma necessidade de que todos os atores se alinhem. Hoje nós temos um alinhamento nunca antes visto. Hoje a agenda global hoje, ela está alinhada numa visão muito integrada entre governo, entre academia, entre gestores de saúde e a sociedade civil. Eu acho que isso é um avanço, né? Termos uma agenda comum, objetivos comuns e metas comuns a serem perseguidos facilita muito o processo de integração e articulação. E costumo dizer que, enquanto existe uma expressão colocada pelo ativismo internacional que diz: tuberculose aqui, tuberculose em qualquer lugar. Então, tanto nos países desenvolvidos e ricos, que estão em vias de eliminação para a tuberculose, segundo a OMS, os países que têm um bom indicador de controle têm 5 casos por 100 mil. Né? Então, mesmo os países de eliminação, como a Inglaterra, a França, a Itália, os países deles hoje estão mobilizados também, entendendo que a tuberculose no terceiro mundo, no mundo em desenvolvimento, nos países mais pobres, é uma tuberculose também no primeiro mundo, né? Se é aqui em qualquer lugar. Então, assim, é um desafio global, não é um desafio só daqueles países onde você tem uma questão de maior incidência. E do ponto de vista da sociedade civil, acho que é fundamental ampliar essa participação, não só do ponto de vista político, né, como também do ponto de vista técnico e do ponto de vista financeiro. O NIC teve a oportunidade de conhecer vários projetos comunitários, teve a oportunidade de conversar corpo a corpo, tanto com pacientes de tuberculose, perceber as dificuldades, o nível de pobreza. Ele conversou com Letícia, uma jovem mãe de 2 crianças, que levou 1 ano perambulando pelas unidades de saúde no município do Rio de Janeiro até conseguir diagnosticar a tuberculose. E nesse período de 1 ano, ela bacilífera, com crianças em casa, numa comunidade de alta concentração da doença, ela não tinha conseguido diagnosticar. NIC também teve a disponibilidade, abrindo mão da sua condição de parlamentar de autoridade internacional, da sua segurança pessoal do protocolo, visitou conosco a pé vielas e ruas na favela do Rio de Janeiro, uma favela que tem conflito armado, visitando Cracolândia, vendo a situação de pessoas real, o dia a dia, né? Vendo de uma forma concreta e pessoal o que é a determinação social, quando se fala de determinação social da tuberculose, né? Qual é o impacto e as demandas e necessidades. Pôde ouvir, né, dessa jovem, que muitas das vezes ela abandonava o tratamento porque ela é muito magra e usuária de drogas assumida, apelando no sentido de programas que ela pudesse incorporar, para que ela pudesse abandonar o vício, e muitas das vezes que ela tomava medicação e ela vomitava a medicação porque ela estava muito debilitada, fraca, inclusive a medicação dela era diferenciada por conta do baixo peso, né, e da dificuldade dela, apesar do desejo de aderir ao tratamento e da preocupação dela, que acima de tudo a grande motivação era não contaminar os filhos, os 2 filhos que tinham dentro de casa. Então, já resumindo um pouco, por conta da questão do horário, eu queria dizer, então, mais uma vez, elogiar a disponibilidade do NIC, dizer que as meninas da Rocinha lhe mandaram um grande beijo, um coração, estão apaixonadas por você, pelo mate, né, pela sua cordialidade, pela sua disponibilidade, pela sua gentileza, e como dizemos no Brasil, né, pela humildade, né, em descer a favela, em abraçar as pessoas, em ouvir a sua realidade, e não só também a comunidade, tivemos também o respeito, o carinho de levar o NIC também para conhecer os serviços públicos de saúde da comunidade da Rocinha. Ele visitou uma unidade onde as pessoas são tratadas, onde as pessoas são acolhidas, né, ele ficou muito bem impressionado em relação a essa questão. Então, só concluindo, queria dizer, então, que esse novo desafio, NIC, o deputado Antônio Brito, os presentes aqui, que a sociedade civil é um parceiro, né, desde então, engajada, envolvida, e que precisamos, acima de tudo, usando mais uma imagem, revestir essa pirâmide. A tuberculose é uma pirâmide que nós mal tocamos o seu ápice. Precisamos inverter essa pirâmide, atingir essa base. Muitos não são diagnosticados, muitos não são tratados, e aí o resultado que nós temos é o quadro que foi colocado aqui. Então, vamos nos unir, vamos estabelecer uma estratégia que, de fato, possa inverter essa pirâmide, que a gente possa ter a tuberculose como uma coisa efetivamente do passado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado ao Basília.